Olá, turma. Vou iniciar mais uma aula de Geografia do segundo ano. Essa aula aqui, tá, vai ser sobre formações vegetais. É um conteúdo que está no livro didático de vocês, tá? Lá no livro didático está formações vegetais e domínios morfoclimáticos, tá? Só que a primeiro momento vou falar só sobre as formações vegetais, tanto as formações vegetais mundiais quanto as brasileiras. Bom, há as formações vegetais, tá? Dos lugares, tá? Eles são, tá? Coloquei aqui formação vegetal, é um conjunto de espécies vegetais, tá? De uma região. Qual é o tipo de vegetação que tem em determinada região? Então, para isso, tá? O clima ele tem uma relação direta com a vegetação de uma determinada região. Tanto a composição quanto a fisionomia, tá? De uma formação vegetal. A composição é o tipo de vegetação que vai ter naquela região e as características, tá? Daquele tipo de vegetação. Né? Então, a formação vegetal é um conjunto de espécies vegetais de uma região, são influenciadas pelo clima, tá? Vocês lembram que quando eu falei sobre o assunto de dinâmica climática, tá? Eu falei, tá, que a formação vegetal também vai influenciar no tipo de clima de uma região. Além dos fatores climáticos, são determinantes do tipo de vegetação, o relevo e o solo, tá? Por exemplo, aqui no Brasil nós vamos ter, tá? Quais são os tipos de relevos que nós vamos ter? Os planaltos, as planícies e as depressões, tá? Então, nós vamos ter as áreas mais planas, as áreas mais elevadas, tá? De maior altitude, tá? E o tipo de solo daquela região. A geografia, ela utiliza o termo ecossistema para definir o conjunto de seres vivos, tá? E os fatores não vivos. Quais são esses fatores não vivos? A luz, por exemplo, a temperatura e a umidade. E as relações que existem entre eles, tá? E as relações que vão existir, tá? Entre esses, tá? Seres vivos e os seres não vivos, que nós vamos chamar de ecossistema. São exemplos de ecossistemas, tá? Os lagos, as florestas e os campos. Tá? Qualquer área da natureza estudada do ponto de vista, tá? Da interação de fatores tanto bióticos e abióticos. Nós vamos chamar de ecossistema. Já o bioma, tá? O termo bioma é empregado para definir grandes ecossistemas com características semelhantes, como, por exemplo, de clima e de vegetação. Também nós podemos identificar, tá? Algumas características endêmicas. O que é isso? O que quer dizer uma característica endêmica? Em tal lugar tem só essa característica. Ou tem uma vegetação que só existe naquele bioma, tá? Então, nós vamos chamar, se aquela vegetação, aquele tipo de vegetação, ele só tem naquele bioma, nós vamos chamar de espécie endêmica, só existe naquele lugar. Então, isto é o bioma, tá? É empregado para definir grandes ecossistemas com características semelhantes de clima e de vegetação. Aqui eu trouxe um mapa da vegetação para vocês, tá? Então, aqui está o mapa mundi com o tipo de vegetação que nós vamos observar, tá? Nos países, tá? Nas regiões, nos continentes, tá? Então, está aqui a legenda, tá? Temos as cores e do lado nós vamos ter o tipo de vegetação que tem naquela região. Por exemplo, essa cor aqui, essa cor azul mais fechadinha, tá? Nós vamos encontrar aqui esse tipo de vegetação, nós vamos encontrar aqui, tá? Aqui nessa região. Então, esse tipo de vegetação chama-se tundra, e vegetação de montanha. Então, se é uma vegetação de montanha, tá? É uma vegetação de altitudes elevadas, tá? Então, de um clima de menor temperatura, tá bom? Aqui, esse amarelo, tá? Nós podemos identificar a savana. Esse aqui,
tá? Nós podemos identificar o deserto, são os desertos, tá? Então, você pode ver aqui na legenda, tá? Através das cores, quais os tipos de vegetação que tem, tá? Nos países, nos continentes e em cada região do planeta. Atualmente é raro encontrar, tá? Chamando a atenção que atualmente é raro encontrar uma vegetação, tá? Sem nenhum tipo de alteração humana, tá? Que nós vamos chamar de ação antrópica. Tá? Atualmente, todas as vegetações, tá? Ou a maioria delas já sofreram alguma alteração, tá? Já sofreram modificação através da ação humana, tá? Então, vocês sabem que onde o homem está, ele vai fazer uma modificação naquele ambiente, tá? Então, nós vamos chamar de ação antrópica, tá? Já, quais são as formações vegetais mundiais, tá? As formações vegetais mundiais, tá? Nós temos, tá? Algumas, tá? Vamos tratar das formações vegetais que compõem as paisagens em zonas polares, desérticas, temperadas e tropicais, tá? Então, esses são, tá? Os tipos de vegetações que nós vamos observar nessas paisagens, tá? Que são as formações vegetais mundiais. Bom, as paisagens em zonas polares, tá? Nós podemos, tá? Elas localizam-se em altas latitudes e são marcadas por um clima extremamente frio. Tá? Então, essas paisagens em zonas polares, tá? Exemplo de paisagens que compõem a Antártida, Alasca, Groenlândia, norte do Canadá e da Rússia, Suécia, Noruega e Finlândia. Então, apresenta nesses países, tá? Nessas regiões, tá? Nessas zonas polares, apresentam duas estações, tá? Um inverno bastante longo e rigoroso, com temperaturas que podem atingir até menos 30 graus Celsius, e um verão que não ultrapassa os 10 graus Celsius. Então, durante o inverno, eles ficam totalmente congelados, tá? E sem vegetação. Então, se há o congelamento, então essa vegetação ela vai ficar, não vai haver essa vegetação, vai ficar sem. No verão, apenas as camadas superficial descongela, tá? Então, nós vamos ter, tá, um tipo de vegetação característica dessas zonas polares, que nós vamos chamar de tundra. Durante o verão, nas regiões polares, se desenvolve uma vegetação rasteira, tundra. Tem uma vegetação bem rasteirinha mesmo, tá? São as tundras, tá? Então, é um tipo de vegetação características de zonas polares, tá? Trouxe aqui mais à frente para vocês o exemplo. Tá aqui uma foto que esse tipo de vegetação, tá? São pequenos arbustos, tá? Bem rasteirinhos. Lembra um campo, né? Tá aqui, ó, a altitude bastante elevada, tá? Um relevo bem elevado, tá? Então, durante o inverno fica tudo congelado. Então, não se observa, tá, esse tipo de vegetação. Você só vai observar esse tipo de vegetação no verão. Então, aqui tem as características, tá? É formada por linques, fungos e águas, musgos, gramíneas, tá? São plantas também conhecidas como capim, tá? A gente conhece mais como capim, gramas ou relvas, e possuem folhas pontiagudas, tá? E arbustos devido às condições de temperatura serem muito baixas, impedindo-as de crescer. Então, o que impede essa vegetação de crescer? É a temperatura, que é muito baixa, tá? Então, seguindo mais à frente, trouxe para vocês as paisagens em zonas desérticas ou áridas, tá? São paisagens, tá? Que estão nessas zonas desérticas, as áreas áridas, são marcadas por reduzido índice pluviométrico, escassez de água. Quando eu falo que tem um reduzido índice pluviométrico, quer dizer que há uma escassez de água naquela região e alta amplitude térmica.
As temperaturas podem variar de 40 graus Celsius até 50 graus Celsius durante o dia e chegar a 0 graus Celsius à noite. Então, há uma diminuição da temperatura, tá? Nessas zonas desérticas ou áridas. Tá? Outra coisa também chamando a atenção, tá? Que às vezes a gente escuta alguém falar, alguma pessoa, no deserto não chove, tá? Chove, tá? Só que em menor quantidade, tá? E como a temperatura é muito elevada, tá? Principalmente durante o dia, acontece que essa água ela evapora rapidamente. Então, por isso que há uma escassez de água nessas regiões, tá? Desérticas e áridas, tá? Então, você observa, tá? Só algumas espécies de animais, por exemplo, vão conseguir sobreviver nessas regiões. Então, há uma temperatura muito elevada durante o dia, tá? Observem que que varia de 40 graus Celsius até 50 graus Celsius durante o dia e chega a 0 graus Celsius à noite. Essa temperatura ela cai durante a noite. Então, isso quer dizer que durante o dia é uma temperatura extremamente elevada e à noite essa temperatura cai, vai ficar menos elevada. Tá? Devido às características climáticas e aos solos poucos espessos, tá? Pedregosos e pobres em nutrientes, a vegetação é bastante escassa. Tá? Quando eu falo que uma vegetação ela é escassa, tá? É que há um espaçamento dessa vegetação. Tá? Ora, um lugar tem um pouco de vegetação, aí há um grande vazio, tá? Aí você observa mais em outro lugar a vegetação, tá? Predominam as plantas xerófitas, que são adaptadas a ambientes secos, tá? Geralmente, as raízes, tá, dessa vegetação são bastante profundas, tá? Para a captação de água e facilitar a sua sobrevivência. Então, é uma vegetação específica mesmo dessas regiões. Também, tá, chamando a atenção que a gente pode encontrar, tá, os oásis, tá, nos desertos, nessas zonas desérticas, tá. Então, nós podemos encontrar esses oásis, tá, em que o lençol freático aflora, favorecendo o desenvolvimento da vegetação. Às vezes você vê um grande espaço vazio, você observa em um lugar, tá? Tem água, tem uma vegetação verdinha, tá? Uma vegetação mais elevada que cresceu. Porque naquele lugar, tá? Aflorou um oásis, tá? Então, se a vegetação tem água, ela vai crescer mais, ela vai ficar mais verde, vai ter água, tá? Lá naquele lugar. Trouxe aqui para vocês um exemplo de oásis, tá? Em meio a um deserto, a uma zona desértica, tá aqui, ó. Vocês podem observar, tá? Um espaço vazio aqui, tá? Sem vegetação, e aqui você pode observar a vegetação, inclusive água, tá? Então, houve um afloramento aqui da água. Então, nós vamos chamar de oásis. As paisagens em zonas temperadas, tá? As zonas temperadas localizam-se entre os trópicos e os círculos polares, tá? Então, já expliquei para vocês também em aula, quanto mais afastado, mais para os polos, as temperaturas tendem a diminuir, tá? Tende a diminuir. Zonas polares, tá? E são marcadas por um clima com 4 estações bem definidas, tá? Você pode observar as estações, tá? O outono, o verão, o inverno, tá? A primavera, tá? Então, você observa essas 4 estações bem definidas, o que já não é o nosso caso, porque a gente está localizado próximo da linha do Equador, nossa temperatura vai ser mais elevada, e a gente não observa muito essas 4 estações, você tem que ficar muito atento. Tá? Quanto mais perto da linha do Equador, mais vai haver um aumento da temperatura. Mais afastado da linha do Equador, vai diminuir a temperatura. Então, essas zonas temperadas, tá? Nós podemos observar as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono, inverno, tá? Então, e uma elevada amplitude térmica anual. Entre as formações vegetais que se adaptam a essas características, nós podemos encontrar as florestas
florestas temperadas, a taiga, as pradarias, as estepes e a vegetação mediterrânea. São vegetações típicas de zonas temperadas. Aqui coloquei, tá, um exemplo, uma imagem de uma floresta temperada. Observe um tipo de folha, tá? Desse tipo de vegetação. Então, uma das características dessa vegetação de florestas temperadas é arbórea, então caducifólia e pouco diversa. Quando eu falo assim que é pouco diversa, você não observa, tá, nessa paisagem uma mudança, tá? Mudanças bruscas de vegetação. Geralmente é o mesmo tipo de vegetação. Então, a principal característica das florestas temperadas caducifólias é a perda das folhas durante o inverno rigoroso. Então, durante o inverno rigoroso, as folhas, tá, vão cair. Elas não apresentam grandes diversidades biológicas como nas florestas tropicais, tá? Então, está aqui, ó, o tipo de folha. Durante o inverno, essas folhas vão cair. Trouxe aqui também para vocês a taiga, também chamada de floresta setentrional, de coníferas ou floresta boreal. Está localizada ao sul do Círculo Polar Ártico, onde ocorrem invernos longos e rigorosos e verões curtos, Então, vai haver um inverno rigoroso e um verão curto. Você observa aqui na paisagem, ó, tem gelo aqui, tá? Nessas montanhas. São de altitudes bem elevadas, então temperaturas baixas. A vegetação é composta de coníferas, que são os pinheiros, tá? A gente pode observar em algumas regiões aqui no Brasil, até mesmo aqui no Maranhão, tá? Se você viaja, você observa, tá? Já tá incluso alguns pinheiros, tá? Até mesmo aqui no Brasil, tá? Em algumas regiões, mas esse tipo de vegetação é característico, tá? Das florestas setentrional. A vegetação é composta de coníferas, pinheiros, tá? Que resiste às baixas temperaturas. O pinheiro, tá? É um tipo de vegetação, tá? De baixas temperaturas. Ela não é de temperatura elevada, tá? Esse tipo de vegetação. Trouxe aqui para vocês exemplos de estepes e pradarias, tá? Estepe e pradarias são compostas por plantas herbáceas, arbustos e gramíneas em áreas de clima temperado, tá? A gente observa esse tipo de vegetação aqui no Brasil, tá? Que nós vamos chamar dos campos, tá? Lá no sul, tá? Do Brasil. No Rio Grande do Sul. São compostas, tá? Por plantas herbáceas, tá? É observada em áreas de clima temperado. Geralmente o estepe desenvolve em lugares mais secos, enquanto que as pradarias em lugares mais úmidos. Essas são utilizadas como uma ótima pastagem na pecuária, tá? Os dois tipos de vegetação são encontrados na América do Norte, Ásia e América do Sul, tá? Nós vamos encontrar na Argentina, nós vamos encontrar no Uruguai e o Rio Grande do Sul, nos Pampas Gaúchos. Então, é um tipo de vegetação que você vai encontrar no sul do Brasil, tá? Que são temperaturas menos elevadas, tá? Que nós vamos chamar de temperaturas temperadas, tá? Então, lá também a gente vai identificar as 4 estações, são estações mais definidas. Então, temperaturas é um tipo de vegetação de temperaturas menos elevadas, tá? Lugares temperados. Já a vegetação garrigue, tá? É um tipo de vegetação mediterrânea, formada por plantas xerófitas adaptadas ao clima árido, tá? Então, é uma vegetação vegetal mais aberta do que o maquis, tá? Tá aqui eu trouxe um exemplo, tá? Uma imagem com esse tipo de vegetação. Constituída por vegetação arbustiva mais ou menos dispersos e herbácea formação vegetal que surge em áreas onde o solo é mais pobre.
tá? Então, quando você observar esse tipo de vegetação, quer dizer que esse solo ele é muito pobre. Forma áreas muito aromáticas e onde predomina a oliveira brava, tá? O carrasco, o alecrim, a lavanda, tá? Então, são exemplos de vegetação que nós podemos chamar de garrigue. A vegetação dispersa-se pela paisagem, tá? Então, é um tipo de vegetação bem característica. Tá? É encontrado especialmente onde há verões quentes e secos e invernos chuvosos e frios. As paisagens em zonas tropicais, tá? As zonas tropicais são marcadas por temperaturas altas, índices pluviométricos superiores a 500 milímetros anuais, a 500 milímetros anuais, perdão. Nelas é possível encontrar florestas tropicais, florestas equatoriais e savanas, tá? Esse tipo aqui, tropical, é bem conhecido para a gente, esse tipo de vegetação. Nós temos aqui no Brasil. Mais à frente, tá? A floresta tropical e equatorial. A floresta tropical é uma formação vegetal densa e heterogênea, com árvores de grande porte que chegam a alcançar mais de 60 metros de altura. Perdão. As florestas equatoriais reúnem a maior biodiversidade do planeta. Uma de suas representantes é a nossa floresta amazônica, tá? Na América do Sul. Então, nós temos, tá? Esse tipo de vegetação, esse tipo de floresta. Aqui trouxe uma imagem, tá? Exemplificando algumas características que nós podemos encontrar, tá? Na floresta amazônica e na Mata Atlântica. Chamando a atenção aqui para a Mata Atlântica, tá? Esse tipo de vegetação sofreu algumas perdas ao longo dos anos, tá? Então, se você for olhar lá no mapa de vegetação do Brasil, você vai observar que existe apenas alguns resquícios desse tipo de vegetação, que são áreas protegidas, os parques, tá? Então, devido à ação antrópica, o avanço das cidades, tá? Esse tipo de vegetação, ele foi diminuindo, tá? Com o passar dos anos. Nós temos a floresta amazônica, tá? Que nós temos aqui a maior parte no Brasil, aqui na América do Sul. Então, quais são as características, tá? De florestas tropicais e equatoriais? Quais são essas características? Baixas latitudes, clima quente, úmido e chuvoso, que é o caso da floresta amazônica. Grande diversidade, tanto na flora quanto na fauna. Está aqui, coloquei aqui ó, a imagem de tipos de animais que você pode encontrar nessas florestas. Então, qual é a característica da vegetação? Tá? Latifoliária, perennifolia, hidrófila e higrofólia. Então, nós vamos ter a Mata Atlântica e Floresta Amazônica aqui no Brasil. A floresta amazônica é dividida em terra firme, igapó e várzea. Então, aqui estão características, coloquei aqui alguns animais, tá? Esses tipos de florestas tropicais e equatoriais, elas são muito ricas, tá? Tanto em vegetação quanto em animais que são encontrados. Temos algumas espécies endêmicas que só existem nessas florestas tropicais e equatoriais. Aqui trouxe para vocês a savana, tá? Mas é um tipo de vegetação que a gente vai observar lá no continente africano. Coloquei aqui 4 imagens, tá? Representando a riqueza desse tipo de floresta, desse tipo de vegetação, perdão. Então, nós vamos ter essas savanas, tá? Desenvolve-se nas regiões quentes de clima tropical na América do Sul, África e Austrália. Nela predominam a vegetação herbácea, geralmente gramíneas, e arbustiva, com espécimes espaçadas entre si.
Localiza-se na transição entre formações vegetais desérticas e tropicais. Suas espécies de plantas apresentam troncos duros, revestidos com casca muito espessa e raízes profundas, tá? Então, são características de vegetação dessas regiões, tá? Raízes bem profundas, porque para facilitar a captação de água por essas vegetações, tá? Cascas mais espessa, a fim a fim de proteger, tá? Os caules, tá? E algumas espécies, elas vão armazenar água, tá? Para a sua sobrevivência. Raízes profundas, tá? Coleta de água, já falei, e ramificadas, favorecendo-se as adaptadas para absorver e armazenar água. Então, cascas espécies armazenam água, raízes profundas a fim de captar água para a sua sobrevivência. Então, são características de savanas. Coloquei exemplificando aqui algumas imagens. As formações vegetais brasileiras, tá? As principais formações vegetais do Brasil são a floresta equatorial, a floresta tropical, a floresta subtropical e a caatinga, e o cerrado. Existem também os manguezais, exemplo aqui no Maranhão, tá? E na ilha nós temos os manguezais e as chamadas vegetações, tá? Formações vegetais de transição. O mangue é fundamental às populações costeiras, tá? E a produção de espécies animais e vegetais. Já a vegetação de transição localiza-se entre grandes formações vegetais, como é o caso da Mata dos Cocais, tá? E do Pantanal. Esse aqui, ó, os manguezais, tanto os mangues quanto a Mata dos Cocais, tá? Que é o coco-babaçu, tá? É bem conhecido para a gente, tá? Então, faz parte da nossa paisagem, é um tipo de vegetação que nós podemos encontrar aqui na nossa região. Aqui, tá? Trouxe para vocês os principais tipos, tá? De vegetação que nós vamos encontrar aqui no Brasil, tá? Estão aqui pintados por cores, tá? E a seta, tá? Está aqui identificando o tipo de vegetação que compõe a região, tá? Aquele lugar, e algumas características. Então, nós podemos encontrar a floresta amazônica, nós podemos encontrar o Pantanal, o Cerrado, campos sulinos, Mata Atlântica, Mata de Araucária, a Caatinga, Mata dos Cocais e os mangues litorâneos. Então, observem vocês que o Brasil ele tem uma vegetação muito rica, tá? E que são características de suas regiões, tá? Então, esses aqui são os tipos de vegetação do Brasil, tá? Por exemplo, a floresta amazônica, ela abriga milhões de espécies animais e vegetais, tá? Então, o Pantanal é uma maior planície alagável do mundo, vegetação de transição, formação vegetal heterogênea. O Cerrado é uma vegetação típica do Planalto Central, tá? Árvores baixas e retorcidas, solo ácido. Campos sulinos, também conhecido como pampas, vegetação rasteira, solo raso. A Mata Atlântica tem uma formação vegetal mais devastada, como eu havia falado para vocês, do Brasil, composição florística, tá? Variada e tem um solo pobre. Mata de Araucária, cobertura vegetal com área que chega a 50 metros, ocorre em áreas de relevo elevado, floresta ambrófila mista, tá? Altitudes elevadas, tá? Caatinga, vegetação exclusivamente brasileira, plantas xerófilas, solo raso e pedregoso, corresponde cerca de 10% do território nacional. A Mata dos Cocais, característico da nossa região.
Área de transição, vegetação dominada pela palmeira, babaçu. Solo possui lençol freático pouco profundo. Os mangues também é outro tipo de vegetação bem conhecido. Mangues litorâneos, tá? Formados por água salgada, resultante do encontro de água doce com o mar. Não, perdão, é água saloba, tá? Formações por água salobra, que é justamente do encontro da água salgada, tá? Com a doce, então vai formar uma água salobra. Vegetação halófila e pneumatófora. Raiz das plantas ajuda a diminuir a velocidade das águas. Então, esse tipo de vegetação ela é muito importante, tá? Que são os mangues litorâneos, tá? É um tipo de vegetação que você vai encontrar em áreas litorâneas, aqui na ilha, tá? Do Maranhão nós encontramos, tá? Apesar de, ao longo dos anos, a gente já teve algumas perdas, tá? Na quantidade dos mangues, tá? O avanço, tá? O crescimento das cidades fez com que algumas áreas de mangues já foram devastadas. Outras ainda estão sofrendo devastação. Por exemplo, quando a gente vai lá em Raposa, tá? O município de Raposa, a gente observa, tá? Os mangues litorâneos, tá? Observamos também a ação humana naquele lugar, tá? Como, por exemplo, a danificação, tá? Dessas áreas, desses mangues. Inclusive, se você for fazer um passeio lá no centro de Raposa, ou visitar aquela região, você vai observar, tá? Tem bastante área já danificada, tá? Bastante dejetos são colocados inadequados, tá? Nesses mangues. Muito lixo, tá? Então, são N coisas que podemos observar, tá? Nesse tipo de vegetação aqui no Maranhão, aqui na nossa região. Então, aqui eu coloquei, tá, as diferentes paisagens do Brasil, coloquei aqui mais uma imagem de um mapa, tá, aqui a legenda, tá, e coloquei o tipo, tá, de clima que tem nos lugares, tá, nesses lugares, como equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo, tropical de altitude. E coloquei o tipo de vegetação que você vai observar em cada região. Tá aqui a seta indicando, isso aqui é amarelo, tá? Aqui eu coloquei um tipo de vegetação, tá? Também coloquei, tá aqui o tipo de vegetação da floresta amazônica. Esse daqui que eu estou sinalizando é a caatinga. Tá? Nós vamos ter a mata de araucária, tá? Aqui do sul do Brasil. Vamos ter também os campos, que são os pampas, tá? Também é uma vegetação típica, tá? Tanto a mata de araucária quanto os campos, os pampas, é uma vegetação típica da região sul do Brasil, tá? De temperaturas temperadas, menos elevadas, tá? Deste clima, de clima subtropical. A Mata Atlântica, você observa que tem só um filetezinho, tá? Que é uma vegetação típica do tropical litorâneo, de clima tropical litorâneo, tá? Nós já tivemos muitas perdas, tá? Dessa vegetação, você observa que tem aqui nessas regiões todo de verde, a gente ainda pode observar esse tipo de vegetação, mas geralmente estão em áreas protegidas, tá? O avanço, o crescimento das cidades, tá? E também a ação humana fez com que diminuísse esse tipo de vegetação no Brasil, a floresta atlântica. Temos aqui o cerrado na área central do Brasil, tá? Então, chamando a atenção para o cerrado, tá? Também está sofrendo danos devido ao avanço, tá? Da produção, principalmente agrícola, tá? Então, esse tipo de vegetação vem sofrendo ao longo dos anos, tá? Perdas, tá? Irreparáveis. Então, porque tá tendo todo um incentivo, tá?
para o aumento da agricultura, tá? Então, o cerrado tá chamando a atenção, que é um tipo de vegetação da área central do Brasil, do centro-oeste, está sofrendo muito dano, tá? Então, a cada ano que passa, tem mais perdas, tá? Então, coloquei aqui esses exemplos, tá? Como nós podemos observar, o Brasil é muito rico, tá? E nós temos diferentes tipos de vegetação, tá? Que compõem as regiões, de acordo com suas características próprias, tá? Algumas espécies são endêmicas, tá? Só existe naquele lugar. Então, se houver uma perda, possivelmente não vai poder, tá? Alguém olhar essa espécie, as gerações futuras, tá? Então, vocês sabem que o tempo da natureza não é o mesmo tempo, tá? De nós, os humanos, tá? Então, nós temos essas diferentes paisagens do Brasil. Então, aqui foi a última imagem, tá? Que eu trouxe para vocês. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula.